Olá, hoje eu vim aqui conversar com os pais, as mães, os responsáveis pelas crianças que estão aí em casa, nas suas casas, acompanhando as tarefas escolares. Eu sei que a preocupação constante com o processo de escrita, mas vocês já pararam para refletir sobre os erros que as crianças cometem? Vocês já pararam para refletir que o que a gente considera erro pode ser, e na maioria das vezes é tentativa de acerto? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as fases da escrita. E para falar sobre as fases da escrita, eu quero falar sobre Emília Ferreira. Emília Ferreira, uma pesquisadora e psicóloga que estudou por vários anos a teoria de Piaget. Na verdade, ela buscava entender como o sujeito aprende. E o foco da sua pesquisa é: para aprender a escrever, o indivíduo utiliza dos mesmos recursos ativos e criativos estudados por Piaget? E aí, ao longo da sua pesquisa, Ferreira chega a uma conclusão. E ela afirma que a escrita, a princípio, é apenas uma representação, depois passa a ser decodificada para a língua materna. E ela chega à conclusão de que a evolução da escrita passa por fases. Estas fases ela denominou de níveis da escrita. E quais são esses níveis da escrita? O pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. No pré-silábico, a criança percebe que a escrita representa a fala. E aí ela começa a escrever as palavras com garatujas, rabiscos, pontilhados, riscos. Já é uma evolução, porque ela já percebe que precisa ser representada através de uma escrita. Com o avanço, ela sai do pré-silábico, do nível pré-silábico, e ela passa para o silábico. No silábico, o avanço ainda é melhor, porque a criança passa a entender que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. E aí ela começa a representar as palavras com letras, mesmo que sejam letras aleatórias, letras soltas, letras que não têm nada a ver, na maioria das vezes, com a palavra que é solicitada para que ela escreva. Ao sair da fase do nível silábico, a criança vem para o silábico alfabético. O silábico alfabético já é uma evolução fantástica, porque a criança ela já começa a perceber que a sílaba possui mais de uma letra. E é importante também trabalhar nessa fase que existem sílabas com apenas uma letra, mas a criança já tem essa compreensão. Por isso a valorização das tão famosas famílias silábicas. E aí, ao sair do silábico alfabético, ela vem para o nível alfabético. O nível alfabético, ela já consegue reproduzir as formas das palavras através das letras que possam representá-las, mesmo que aconteça ainda alguns erros ortográficos, o que é muito comum nesse processo de transição. Vamos tomar como base a palavra cavalo, por exemplo. No nível pré-silábico, a palavra cavalo pode ser representada das seguintes formas: riscos, rabiscos, desenhos, garatujas. Quando ela vem para o pré-silábico, ela já utiliza letras para representar a palavra. Pode ser o K, pode ser o A, pode ser o L, letras que na maioria das vezes possam representar a fonética daquela sílaba ali pronunciada. Quando ela sai do nível silábico, ela vem para o silábico alfabético. E aqui ela começa a compreender, melhor que existem as sílabas. E a mesma palavra cavalo, que antes era representado assim, passa a ser representado dessa forma. É muito comum no silábico alfabético a gente encontrar crianças que escrevam, por exemplo, cavalo iniciado com K ou finalizado com U, porque ela está em evidência com a fase da transcrição fonética. Quando ela sai daqui do silábico alfabético, ela chega, enfim, no nível alfabético. E aí a palavra cavalo, ela passa a ser representada de uma forma mais próxima do que realmente a palavra de como a palavra é escrita. Mas ela ainda consegue cometer muitos erros no processo de transcrição fonética. Por exemplo, cavalo, começado com K, porque finalmente a gente fala K. E para a criança ainda está difícil essa compreensão. Finalizado em U, porque a gente não fala cavalo, a gente fala cavalo. Jacaré, por exemplo, o G tem o som de G e tem o som de G. Então é muito comum você encontrar na escrita a palavra jacaré também com supressão de acentos também. É muito comum que aconteça essa forma de escrita.
A partir daqui, aí tudo melhora na vida da criança, porque aos poucos ela vai se aperfeiçoando, os professores vão trabalhando ainda mais o processo de aquisição da leitura, que favorece o processo de escrita, e aí a gente conta com vocês em casa para fortalecer ainda mais esse processo. Não esqueçam da minha pergunta: nossa criança está errando ou ela está tentando acertar? Um abraço e até a próxima!